Olá, pessoal! Estamos com mais um episódio do The Hub Talks. Eu sou a Glaucia Oliveira, gerente de operações ICS da Juristec. Hoje estamos novamente com a Fernanda Funk, diretora jurídica da Microsoft. Temos também a Neiva Araújo, ela é sócia na área de Legal Operations do Caminhas Barbosa e Sifone Advogados. E vamos bater esse papo gostoso para falar um pouco, de inteligência artificial, inovação, tecnologia e tudo para trazer mais conhecimento, para os advogados. Eu gostaria de trazer visões bem práticas do dia a dia. É um assunto que está muito em alta, Como que as pessoas podem aplicar. Certo? Obrigada, Glaucia, obrigada, Neiva, pelo convite. Agradecer também ao Rui, que está sempre junto nesse movimento da gente trazer alguns conteúdos para o departamento jurídico, para os escritórios, para os advogados, e mostrar para eles que existe um caminho e existe também a tecnologia que pode auxiliar a gente a trilhar esse caminho. E é muito bom estar aqui com vocês. Não sou uma super expert em tecnologia, mas adoro, sou curiosa e acho que estar junto aqui com vocês para falar um pouco desse tema vai ser muito legal. Obrigada por ter aceitado. Também, a parte de inovação, ela faz parte ali do Legal Ops, Então eu acabei não falando, mas a gente vai fazer umas trocas aqui com a Neiva, Contribuir com a parte de Legal Operations também. Então, vamos lá, vamos conhecer, Alguns já conhecem a Fernanda, mas eu acho que a gente pode recapitular, Fernanda? Contar um pouco pra gente, Eu tô vendo aqui que você começou em 1995 como advogada, Atuou como advogada. E depois foi pro departamento jurídico, eu acredito. Conta pra gente como que foi um pouco dessa trajetória, passar, de escritório para departamento jurídico. E aí é onde você hoje sim está, se encontrou. Vamos lá, Glaucia. Eu comecei minha carreira num escritório de advocacia no França Ribeiro Advogados. Era um escritório de médio porte, mas que tinha um grupo de advogados que já tinham bastante conhecimento e atuava há bastante tempo. Era um escritório que tinha, na época, mais ou menos uns 50 advogados. E eu comecei lá como estagiária. Meu marido já fazia direito e começou a trabalhar no primeiro ano da faculdade. A gente se conheceu no cursinho. E quando eu fui para trabalhar nesse escritório, porque ele já trabalhava lá, ele me indicou para trabalhar, eu comecei numa área que era direito de família. E eu assisti meu primeiro The Hub podcast e eu só teclava aqui fingindo que estava num piano. Eu vou segurar minha mão, tá? Mas eu comecei nesse escritório trabalhando com direito de família, direito societário e também direito contratual. E lá eu tive a oportunidade depois de migrar para o direito contencioso e acabei sendo efetivada no escritório na área contenciosa. Fiquei quase 9 anos nesse escritório e depois veio o convite para eu trabalhar na Mercedes-Benz, no departamento jurídico da Mercedes, e eu resolvi assumir esse desafio. Fui para a Mercedes e lá na Mercedes eu trabalhei por 20 anos. A grande parte desse tempo no departamento jurídico da Mercedes, e dentro do departamento jurídico da Mercedes eu também passei por diversas áreas. E neste meio tempo, eu tive a oportunidade de sair do departamento jurídico, que era um departamento que eu já sabia navegar. Apesar de departamento jurídico, assim como acontece em escritórios, a gente ter temas, às vezes, que chegam, muitas vezes, e a gente não tem ideia, a gente tem que correr atrás para aprender, para estudar, mas já era um local que eu sabia como transitar. E eu fui para a área de desenvolvimento da rede de concessionários, que era debaixo da vice-presidência de vendas, uma área totalmente diferente do que eu estava acostumada a fazer, mas que foi uma grande experiência para mim e foi um aprendizado muito importante e que trouxe resultados, inclusive para minha vida pessoal, porque ali eu tinha como responsabilidade avaliar KPIs, e daí a gente pode entrar depois nessa área, que é uma área que você hoje está trabalhando fortemente, a Glaucia. Eu tive a oportunidade de analisar a arquitetura dos concessionários e fluxo dos clientes, avaliar também uma equipe que eu não tinha a expertise técnica para discutir com eles, então eu tive que perguntar muito como as coisas eram, por que eram dessa forma, fazer uma análise crítica.
lidar com uma equipe que não tinha o mesmo conhecimento de faculdade que eu tinha, e eu precisava que eles traduzissem os termos técnicos, então eu lidava com arquitetos, com economistas, com administradores, que já estavam há algum tempo nessa área, e lidar também com uma rede de concessionários, que é uma rede que já tá há muitos anos estabelecida e que tinha um jeito de atuar e que muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa atuação era feita por homens. Então, tinha também um pensamento diferente. E ter ali uma mulher que não era expert no tema, ter que conversar com eles e mostrar algumas questões que eram importantes para a melhoria da rede como um todo, foi um aprendizado magnífico para mim. E eu pude ver que a gente é capaz de muito mais coisas do que a gente imagina. E a gente é capaz de trilhar caminhos que vão trazer a felicidade para a gente também. Não existe um único caminho na vida. Não é porque a gente fez uma faculdade de Direito, que a gente se especializou e que a gente tem que seguir esse caminho para o resto da vida. Outros caminhos podem aparecer. E eu hoje acho que a gente tem que trilhar caminhos diferentes para a gente verificar quais são as nossas outras habilidades, as nossas outras áreas de melhoria, os nossos outros defeitos, que às vezes quando a gente está num único local, a gente não tem a possibilidade de saber, de ter essa vivência e conhecer mais da gente. Então foi um grande aprendizado. Depois eu tive a oportunidade de voltar de novo para o departamento jurídico, já numa outra etapa, e eu voltei para o departamento jurídico da Mercedes, já com uma bagagem maior do que eu tinha antes. Por mais que eu já tivesse, antes de ter ido para essa área de desenvolvimento de rede, eu já estava 14 anos no departamento jurídico, era bastante tempo. Mas voltar com conhecimento maior do business, de como as coisas aconteciam lá na ponta, na área de vendas, conhecer termos técnicos e KPIs que antes para mim eram grego, era a mesma coisa que falar grego. Eu tinha mais condições de agregar no trabalho que a gente entregava no departamento jurídico. Então, foi sensacional. E eu pude ver que às vezes, a gente tem que assumir alguns riscos, e a gente tem que tentar o novo mesmo. E daí, eu tive o convite de ir para a Microsoft, e eu acabei, depois de 20 anos, muito grata à Mercedes. Aprendi demais na empresa, mas muito. Tive a oportunidade de trabalhar com inovação, porque na Mercedes, eles impulsionam muito esta inovação. E eu tive daí a oportunidade para a Microsoft, depois de 20 anos, e arriscar com algo novo e que eu não conhecia. E hoje eu estou muito grata. Trabalhar na Microsoft está sendo uma experiência incrível para mim, maravilhosa. Apesar de eu não saber como seria, eu estou assim, muito feliz de ver que está sendo muito legal. Poderia não estar sendo? Poderia. Mas eu acho que a gente tem que tentar. E hoje estar nessa equipe, trabalhando com pessoas que me ajudam muito, inclusive, não só profissionalmente, mas eu acho que a Microsoft, ela é uma empresa que ela está hoje numa área de ponta, que é a tecnologia, e que nos faz olhar para o que tem de novo no mercado, para o que é possível da gente fazer junto com a tecnologia. E eu, Fernanda, falando, eu não acho que a tecnologia ela vai substituir totalmente os empregos. Eu acho que alguns podem ser substituídos, sim, mas a gente tem a possibilidade de aliar a tecnologia no trabalho que a gente hoje desenvolve para entregar melhor ainda, para entregar de forma mais rápida, mais assertiva e talvez com uma qualidade que o ser humano sozinho não vai conseguir. Lógico, a gente está ainda num começo, quando a gente fala principalmente hoje da inteligência artificial generativa, a gente está no começo dessa jornada. Ela tem que se aperfeiçoar ainda, mas isso é natural de qualquer tecnologia, de qualquer ser humano. A gente não nasce pronto. Então, acho que a gente está nessa jornada e está sendo muito bom participar dela. Muito bom. Que gostoso conhecer, né? Eu passei fiquei 9 anos, coincidentemente, com você num escritório. Eu fiquei 4 meses num departamento jurídico, que era no ramo automotivo de vistorias de veículos, DECRA. E foi muito breve, mas foi minha primeira audiência que eu tive que fazer, então eu tive que entender do negócio ao lado de engenheiros. Então, como faz parte a gente conhecer do negócio para trazer
para a área jurídica, né? É importante. Então, não adianta a gente dizer que é muita sorte a nossa estar com você hoje aqui. É muito privilégio nosso estar com você aqui e gravar este momento aqui com você e esse aprendizado que a gente vai conseguir pegar um pouquinho de você, que é uma pessoa maravilhosa, e esse conhecimento que você vem compartilhando com a gente, não só de agora, mas eu acho que do primeiro momento que a gente se conheceu, e que também que você tenho certeza que você deve compartilhar isso com a sua equipe, porque tá atrelado à tecnologia, mas eu acho que esse lado humano, ele conta 90%. A tecnologia, ela vai somar muito, mas eu acho que ter uma líder assim também, é importante frisar isso, porque eu acho que isso faz muita diferença. Quando a gente tem uma pessoa que entende do negócio, mas ela sempre tá olhando o olhar humano, né? Olhando para as pessoas para trazer esse resultado. A gente tem a tecnologia, mas se a gente não tiver esse olhar humano, e eu tenho certeza que você tem, é um privilégio. Estou super feliz de estar aqui hoje com você. Muito feliz de estar compartilhando e aprendendo mais uma vez com você. Obrigada, vai ser uma troca. Eu também aprendo muito com vocês, aprendo muito com a equipe que me auxilia, com os meus pares, com os meus superiores, e eu acho que esse olhar humano, ele é importante e ele é essencial no ser humano. A tecnologia, ela não vai conseguir fazer algumas coisas que o ser humano faz. De estar aqui olhando no olho, de estar aqui sentindo, de estar aqui se inspirando. Então, a gente tem que aproveitar esse olhar humano, esse ser humano que nós somos, para a gente potencializar isso. E poder lidar com pessoas, para mim, é um privilégio. E eu adoro isso. É lógico que dá trabalho também, porque a gente precisa dedicar um tempo, mas a gente dedica esse tempo para a gente aperfeiçoar o outro e para o outro também nos aperfeiçoar, porque não é só uma entrega nossa, por mais experiência que eu tenha, que eu já estou há todo esse tempo nessa jornada, por mais experiência que eu tenho, eu não sou a dona absoluta da verdade, eu aprendo muito com as pessoas, e para mim é um prazer poder estar junto e trabalhar com pessoas. Então, eu quero aproveitar esse tempo que a tecnologia pode nos economizar em algumas tarefas para dedicar ainda mais tempo para o ser humano. Que bacana. Fazer um gancho aqui para a gente poder trazer o tema de Legal Operations. Neiva, conta, né, para as pessoas como você agora atua nessa área, né, no escritório. Conta um pouquinho como que está sendo a sua jornada. Dentro do escritório, eu tô no escritório já tem 12 anos, e eu comecei também na parte de assistente dentro do escritório, era assistente dentro do escritório, e eu já não gostava de fazer muita questão, assim, muitas coisas administrativas repetitivas. Então, eu detestava, na verdade, fazer publicação, aquela coisa sempre repetitiva. Então, eu fui trazendo dentro do escritório uma melhoria no sentido de o que eu posso diminuir esse meu trabalho aqui dentro do escritório, o que eu posso diminuir essa questão, toda vez a gente tem que fazer essa tarefa repetitiva. E aí eu fui buscando um sistema, fui colocando, ainda não tinha o sistema, então a gente utilizava a planilha, aí depois da planilha a gente foi fazendo KPIs para ver onde estava dando errado, e aí o escritório foi crescendo nesse sentido, e a tecnologia ela veio, né, veio agregando. Hoje a gente tem um sistema que a gente utiliza para fazer os KPIs, que facilita demais a nossa vida. A gente tem as peças também, tem o Visual também, que facilita bastante essa integração com o judiciário. E também a parte que eu acredito que seja a principal, que foi o que a Fernanda falou, que são as pessoas. Eu tenho um time que é muito parceiro, então acho que quando a gente tem essa troca e aprender o negócio do cliente, eu acho que é uma junção de coisas. Dentro do LegalOps, tá aqui, que a Glaucia vai falar daqui a pouquinho, tem uma mandala, né, de coisas que a gente deve seguir. Fernanda fala bastante disso, de uma regrinha de como a gente pode ser melhor nisso, atrelado com a tecnologia. Então, dentro do escritório, a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, mas a gente está conhecendo pessoas maravilhosas agora, e que isso só vem agregando o conhecimento de como a gente pode ir melhorando a cada dia. Então, quando a gente tem um time bom, um sistema bom, um fluxo bom, o procedimento bom, eu acho que a gente consegue fazer bons resultados para os clientes e para as pessoas. Perfeito. Eu trouxe o assunto de Legal Operations porque a Fernanda é coautora, né, do livro Legal Operations, Como Começar. E aí agora vamos fazer um gancho mais prático, né, para os advogados, né, departamentos jurídicos,
terem uma noção de como que a gente pode utilizar dessas ferramentas de tecnologia, né, no seu dia a dia. Você, como diretora jurídica da Microsoft, né, tem escritórios terceiros que prestam serviços, né, dentro dos processos. Você já fez alguma exigência? Como que tá a aderência, né, dos advogados? Eu, estando em escritório, prestando serviço, né, na época para departamentos jurídicos, eu me sentia muito desafiada. Então, eu falava que quanto mais exigentes, mais a gente vai se afinando, né? Porque os departamentos jurídicos também são motivados, né, a trazer tanto a questão dos dados, as inovações. Então, como que tem sido solicitar, né, que sejam utilizadas das tecnologias e como que eles recebem e entregam resultados, né, ou seja, por plataformas ou aderência mesmo, saber, né? É um assunto novo, tem escritório que às vezes não está tão preparado ou já estão preparados. Você conta pra gente como que tem sido. Bem, a gente tem alguns escritórios que são parceiros já há bastante tempo da Microsoft e a gente tem uma relação muito próxima com eles. E quando a gente traz esses desafios, são desafios que a gente quer o melhor para o escritório também. Então, não é algo só porque é interessante para a Microsoft. É lógico que a gente vai se valer de algumas informações e de alguns dados que os escritórios conseguem nos auxiliar, às vezes até melhor do que a gente que está dentro. Por exemplo, na área contenciosa, a gente tem os escritórios que nos auxiliam, eles estão ali na linha de frente, eles têm mais condição de falar, estão abordando mais este tema e apresentando mais este ponto, porque eles estão ali no dia a dia, na discussão. A gente vai ver o dado frio, quando a gente analisa um dashboard, quando a gente avalia uma planilha, a gente vai ver o dado frio que falta às vezes essa questão qualitativa. Então, essa troca ela é muito intensa e sempre visando o melhor também para o escritório. Mas a gente está cada vez mais exigindo dos escritórios, sim, que eles tragam algumas tecnologias que podem auxiliar para a gente. Então, eu vou dar alguns exemplos e sair um pouco dessa teoria, mas eu vou dar um pouco de exemplos. Peças que antes eram muito longas, a gente traz aqui a questão do visual law. Por que ter peças tão longas no judiciário que já está tão abarrotado de casos? Qual a razão da gente continuar tendo petições iniciais, contestações com 30, 40, 50, 100 páginas? Isso é necessário? Então, a gente traz essa provocação. Vamos pensar se não tem espaço para a gente trazer o visual law e reduzir isso, ter uma informação mais objetiva ali e mais rápida de ser percebida e compreendida tanto pelo juiz quanto pelo advogado da outra parte. A gente também está trazendo muito a questão de dashboards com a nossa gestão para a nossa gestão do nosso contencioso. E para isso a gente precisa do escritório ali preenchendo e populando esta nossa ferramenta com os dados que, na nossa visão, são importantes. Mas às vezes não bastam os dados, a gente precisa também recorrer à petição inicial, a gente precisa recorrer à decisão, ao recurso, a gente precisa disso também. Então, escritório, vocês precisam. Eu sei que não é o core do escritório, porque o escritório ele é contratado para nos defender, mas hoje em dia esse tipo de informação é muito preciosa para a gente poder fazer a gestão e tomada de decisão. E quando a gente faz uma análise, a gente não faz uma análise nunca também, assim, na grande maioria das vezes, não faz uma análise sozinha Microsoft. A gente quer o escritório que nos auxilia junto para verificar se a gente está fazendo também uma compreensão certa. A gente tem, ainda na parte do contencioso, a gente recebe várias citações. Por que não tornar algumas questões automatizadas? Então, preenchimento dessa nossa ferramenta, a gente busca a informação lá no tribunal, já traz alguns dados de forma automática. Por que ter alguém ali preenchendo? E quando tem alguém preenchendo, está tomando tempo, e esse tipo de trabalho está sendo algo importante para esse profissional e para a empresa. Se der para ser automático, melhor, porque eu vou salvar tempo desse nosso funcionário, ele vai poder se dedicar a alguma questão mais relevante. Elaboração de subestabelecimento ou de procuração.
o robô não consegue fazer isso de forma automática. A gente tem hoje essa iniciativa lá na empresa e a gente salvou alguns dias de trabalho do funcionário que antes tinha essa atividade. A gente também está utilizando para a parte consultiva. A gente tem um banco de dados ali, um data lake, que já está mais estruturado de pareceres e de opiniões jurídicas que a gente já tem há muitos anos e que isso é um tesouro para a companhia. E por que a gente precisa ter sempre uma questão vindo via e-mail para a gente pensar e ir atrás da fonte e responder se a gente já tem esse tesouro aqui que a gente pode se valer? Então, a gente já tem esses dados estruturados para a gente conseguir dar uma resposta mais rápida, por vezes, para as áreas. Nem sempre a gente consegue, nem sempre. E tudo isso é uma construção. A gente tem que testar as ferramentas, a gente tem que treinar as ferramentas, a gente tem que corrigir as ferramentas, porque a gente não pode também partir do pressuposto que, uma vez que a gente adquire uma ferramenta, ela vai estar 100% perfeita. A gente também sabe que isso é uma ilusão. E eu falo isso... eu ia falar infelizmente, mas eu não sei se é infelizmente, porque eu acho que é felizmente. Porque eu já passei por dores com tecnologias que eu imaginava que fosse entregar algo e que no final não entregavam. Mas isso me fez também correr atrás do que podia ser melhorado, do que estava errado, de não acreditar sempre no que é vendido, de falar com clientes, de trocar ideias com outros advogados, com outros escritórios. E isso é muito rico, essa troca de informação é muito rica. Fernanda, uma curiosidade. Quando você fala, inclusive no livro você fala também treinar, revisar. Você acha qual que seria o período ideal para fazer essa revisão, esse treinamento e rodar essas informações? Porque a tecnologia ela vem avançando todos os dias. Então, às vezes o sistema do tribunal ele muda, às vezes chegou uma ferramenta nova, você já tem aquele sistema, mas aí chegou uma ferramenta nova dentro do sistema. Em quanto tempo você acha que dá para incluir essa informação dentro, treinar o time e fazer esse engajamento com a ferramenta? Depende da intensidade que a gente coloca as informações, depende do tipo de revisão. Então, eu não consigo te falar, vai ser por 1 mês, vai ser por 6 meses, é necessário 1 ano. Depende muito. Mas o que eu acho é que a gente tem que treinar e a gente tem que supervisionar sempre, tá? Não vou falar que é 100%, a gente vai ter um período de supervisão maior, vou colocar aí em 3 meses. Eu vou usar esse período, mas não se atenham exatamente a esse período. Vou colocar 3 meses. Então, a gente está supervisionando 100% dos casos. Passado 3 meses, eu não vou mais supervisionar 100%. Se ela está me entregando um bom resultado, a gente pode diminuir essa amostra. De 100% eu posso passar para 70%. E assim... paulatinamente reduzindo a quantidade de supervisão. Mas vamos supor que a gente chegou num prazo tal que agora eu tenho garantia do que está sendo entregue. Ninguém consegue garantir que vai continuar sendo 100%, porque a gente pode ter erros no sistema, a gente pode ter mudança de uma parte que é relevante, como por exemplo o tribunal. Então, quando a gente percebe que tem erros acontecendo novamente, a gente precisa voltar e fazer mais revisões. Então, essa revisão ela é permanente. A tecnologia ela nunca vai estar perfeita do jeito que a gente gostaria. Ela sempre pode ser melhorada. E essa melhoria contínua é algo que, por vezes, te traz uma certa insatisfação, porque você quer falar, agora eu tenho a ferramenta que eu sempre sonhei, está me entregando tudo de forma perfeita, mas isso não acontece. Mas não acontecer não significa que tem que desistir deste caminho. Eu acho que a gente tem que continuar agregando mais funcionalidades que sejam relevantes, fazendo algumas atualizações, também fazendo revisões para ver se está tudo do jeito que a gente imaginava até então. Até porque quando a gente fala de ferramenta, né? Eu trabalhando agora diretamente com clientes de ferramenta, as pessoas, quando conhecem a ferramenta, têm uma visão, né? Eu quero o dashboard. Aí a gente implanta o dashboard, aplica o template, né? Tá, mas por que o meu não ficou coloridinho ali? Porque falta dados. Então, tem uma parte de autorresponsabilidade também, né? Não é tudo que a ferramenta entrega. Tem que vir da conscientização do preenchimento. E isso para as equipes, hoje eu acho muito importante. Até conversando com uma cliente esses dias, ela falou, antes de aplicar a ferramenta, ela vai conscientizar
quem vai trabalhar com a ferramenta. Por que que eu preciso desses dados, né? Porque é importante, porque não é só dado frio, né? Às vezes, na tomada de decisão, você tem a questão dos dados, mas você trabalha ali na parceria com o escritório para, né, tomar alguma decisão mais estratégica, né? É muita parceria, né? A área técnica, quando você está hoje dentro de um escritório de advocacia, você presume, ele já é seu parceiro na área técnica, tá ok. Mas a parte de gestão, cada dia está sendo mais exigente, porque você precisa desses dados para tomar as decisões estratégicas. Então, quando a gente fala de plataforma, tem uma parte do escritório, né, que tem um tempo de aprendizagem, de conscientização da equipe, né, para trazer os resultados esperados, né. Eu vou fazer agora um parênteses aí com relação aos eventos, né, que você foi painelista na Fenaló, na B2L, com o assunto de inteligência artificial, estando na Microsoft aí, então, com uma ferramenta que agora está disponível, né, o Copilot. Então, eu queria, agora vamos trazer um pouquinho mais de assunto que não tá tão novo, que agora tá prático. As pessoas querem saber como que na prática. Então, quando a gente tá falando dos escritórios terem que estar inovando, você dentro da Microsoft ali, e sabendo que essa função já está liberada para as contas corporativas, né? Como que tem sido o dia a dia, né? Dentro dos escritórios utilizando, se você já teve um retorno, para trazer uma visão para a gente de... A Glaupe, a gente começou a testar dentro da Microsoft, até para ter condições de trocar as experiências com os escritórios que nos auxiliam. A gente começou a implementar algumas funcionalidades de inteligência artificial do Copilot dentro da nossa ferramenta jurídica que a gente utiliza para a gestão do contencioso. E o que a gente fez? E a gente ainda está numa fase beta, a gente começou a trabalhar com isso em julho. O Copilot acabou sendo disponibilizado para o público dia 1º de novembro, mas desde julho que a gente vem testando o Copilot internamente. Então, a gente começou com leitura de petições iniciais, com sumário e o preenchimento na nossa ferramenta deste sumário que trouxesse algumas informações que nós julgamos interessantes. O produto que está sendo discutido, nome da parte, localização, a gente tem algumas análises que a gente faz com relação a isso, mas também tem outras. Principais teses que estão sendo alegadas, se trouxe evidências de problemas dos produtos ou não, se está pedindo danos, por exemplo, danos morais ou só dano material. A gente pede uma série de informações. Então, a gente começou a testar a ferramenta com análise de PDFs, por vezes, ou de documentos que tivessem textos, para ver se estava fazendo uma leitura certa e um resumo certo. E a gente daí tem uma análise que tem que ser feita depois para verificar, e por profissionais do direito, por advogados, para ver se está sendo feito corretamente. Além deste sumário, a gente, com base em defesas que a gente já tem minutadas, esboços que a gente já tem, a gente via se a ferramenta estava gerando, e daí entra na inteligência artificial generativa, gerando sugestões de respostas. Então, teve essa geração de conteúdo também. E como a gente não tem um jurídico que internaliza a elaboração de petição, essa parte da geração de conteúdo é para auxiliar os escritórios que são nossos parceiros, para eles já não precisarem sair do zero. A gente sabe que eles não vão sair do zero, porque eles já têm isso disseminado na rede interna deles. Mas o que a gente está fazendo? A gente está vendo se aquela minuta daquele conteúdo que está sendo gerada, se ela está sendo gerada corretamente. E o que a gente acha que isso facilita? A gente já vai ter ali na nossa própria ferramenta as principais teses, e se a gente souber de uma tese nova que está sendo importante para o nosso sucesso, ou para a gente tomar alguma decisão, como, por exemplo, realizar um acordo, a gente já consegue ou alinhar nessa minuta, ou a gente já consegue até dar alguns inputs para os escritórios. Olha, neste caso, ao invés de vocês apresentarem a defesa, a gente, pela ferramenta, a gente está notando que tem essa questão aqui importante que foi apresentada pelo autor. Ao invés da gente perder tempo, e perder tempo que muito entre aspas,
vamos por um outro caminho, vamos fazer um acordo, ou vamos avaliar melhor se este outro assunto consta da petição inicial. A gente, então, tem também essa questão da geração de conteúdo. A gente tem muitos reportes para a nossa matriz, e os reportes são em inglês. E a gente tem pessoas que operacionalizam as nossas ferramentas que não têm o inglês fluente. Então, a gente colocou também a versão do português. A pessoa redige em português e faz a tradução, a versão, para o inglês. E isso auxilia bastante na hora da gente fazer alguns reportes lá para a nossa matriz, agiliza bastante. Deixa eu só te interromper. E como que era antes? Como vocês faziam isso antes? Ou não existia? Chegava, já mandava, vocês pegavam esses dados do escritório? Ou isso não existia? E vai que vai. A gente pegava os dados dos escritórios, a gente fazia a versão, mas a versão demorava um tempo razoável para fazer. Pronto. Ou se o relatório era muito grande, e daí a versão muitas vezes recaía sobre mim, né? E às vezes eu não tinha esse tempo, ou a pessoa que estava me auxiliando não tinha o inglês fluente, a gente contratava um tradutor para fazer isso. E em quanto tempo agora com isso, você acha que você vai economizar quanto tempo? Quanto tempo? Isso é praticamente online, é real time. A gente consegue na hora, você está redigindo... levava quanto tempo para fazer isso? Dependendo do relatório, a gente tem relatórios grandes aí de 30 laudas. Sensacional. Demorava um dia para fazer. Você fazia em um dia, agora você faz em questão de 1 hora. Sim, nem isso. Esse é o grande na hora que eles estão diferencial. redigindo em português, já sai o texto em inglês. Um dos grandes diferenciais também, porque hoje, até as tomadas de decisões para acordo, as empresas às vezes tinham tomada de decisão quando chegava no pós-sentença. E agora, com esses dados, você consegue antecipar o seu acordo. Não, realmente, o que está juntado, a nossa tese de defesa não vai bater, vamos antecipar com esse dado aqui, e até na questão da diretoria. Olha, esses casos aqui a gente precisa melhorar ou o nosso produto, ou a forma que a gente está vendendo o nosso produto, ou a forma que a gente está entregando o nosso produto. Então, ajuda muito na tomada de decisão. Com certeza. E a eficiência que você, às vezes o desgaste que você também tinha, porque era você que fazia isso, a diretora, que poderia estar tomando outras decisões, né, melhorando as propostas de acordo, e não, você tinha que estar juntando dado para poder emitir um relatório. Então, sensacional. Com certeza isso Pode ajuda muito. Você é uma das pessoas mais felizes com isso. Com certeza. E as pessoas que também utilizam a ferramenta. A gente tinha nessa ferramenta, os campos, eles estavam todos em inglês. E as pessoas, por vezes, não tinham essa fluência para entender o que estava ali. E as informações que a gente tinha imputadas no sistema, elas viam diferentes do que a gente esperava. Não batia o dado. Então, daí a gente tem também a questão da estruturação da informação que está ali. Sim. Porque você pode alimentar a ferramenta de um jeito, a Glaup de outro, eu de outro, e no final a gente não ter algo estruturado que me permita ter uma tomada de decisão. Eu posso ter alguém que colocou a informação lá, ação julgada procedente. O outro colocou só procedente e a outra colocou julgue.proce. Na hora que a gente vai ler isto, o sentido é o mesmo, mas a informação ela vem uma para julgada procedente, outra para julgue proce. Então eu não tenho esse dado como falar assim, eu tenho 3 decisões julgadas procedentes. Ela vai vir individualizada. Então imputar esse tipo de informação de forma estruturada também é muito importante. Daí eu faço um link com o que a Glaup trouxe, da conscientização dos escritórios e do treinamento dos escritórios, e até por vezes da gente já trazer algo travado, que o escritório vai lá e ele vai selecionar. Nem sempre a gente consegue ser exaustivo, a gente tem que colocar, às vezes, outras opções lá em aberto, mas é importante a gente também ter algo estruturado e que vai ajudar a gente a tomar algumas decisões, como, por exemplo, fazer acordos. Por vezes, quando a gente vê que a gente não vai ter razão de ficar discutindo, que a gente vai perder a ação. E ter uma ação hoje em andamento, ela custa muito para uma empresa. E, além disso, eu penso que a gente também tem que ter o olhar para o cliente, porque quando a gente fala de um cliente que vai até o judiciário para discutir, a gente, infelizmente, sabe que existem algumas pessoas que se aproveitam disso. Mas, muitas vezes, é porque ele está com uma dor ali que ele já não tem mais outro recurso. Se a gente verifica um problema nosso, por que não tentar remediar isso rapidamente para deixar o cliente menos insatisfeito e para corrigir o problema e
tudo bem, todo mundo erra e é importante que a gente assuma o erro e tente resolver rapidamente. Como a inteligência artificial facilitou, né? Essa questão de trazer respostas rápidas para perguntas complexas. Então, o que te demorar, né? Você tinha um trabalho para fazer ou delegava, né, a tradução. E hoje você pergunta. Sim. Você coloca, traduza pra mim. Uma outra coisa que às vezes os escritórios, eu tinha muito disso. Eu falava pros advogados quando chegava a pasta, preencha o objeto. Resumo da ação, né? Ponto, se é contrato, tem que ter o número do contrato, se é cobrança, qual que é o título. E hoje você coloca o documento, resuma pra mim. Sumarize. Então, assim, é muito rápido. Eu tô falando perguntas simples, mas assim, para perguntas complexas é muito rápido. Então, isso traz uma grande eficiência, né? Outros exemplos de como que tem sido usada a inteligência artificial, assim, na prática mesmo, porque eu vi bastante pessoal em análise de contratos está funcionando bem. Na parte de dados, você, né, eu vou trazer um ponto, né, que o Legal Metrics tem a integração com o PI. Então, como que está funcionando, mas assim, no dia a dia ali, a gente sabe que a ferramenta está disponível. Alguma visão mais prática que você até tenha visto tanto lá, né, utilizando, mas os escritórios que você vê alguma, né, eu vi esses dias, escreva esse e-mail mais voltado para uma visão de cliente. Então, tem várias situações, né, tá ali para ser usado. Mas alguma outra visão prática que você acha que os advogados que estejam assistindo podem começar por ali? Supondo quem nunca usou, comece. Eu incentivo os advogados a usarem porque ajuda bastante. Tem algumas pessoas, algumas áreas que pensam que o jurídico é o redator. Tem você consegue redigir esse comunicado, você pode responder este e-mail. E a gente tem hoje, tem utilizado muito o Bing Chat. O Bing Chat, ele é gratuito. Se vocês entrarem lá no Bing, tem a aba do Bing Chat, vocês fazem perguntas e a ferramenta já te responde. E tem algumas graduações. Você pode pedir para a ferramenta ser mais restritiva ou até alucinar. Mas eu acho que dentro do jurídico não dá para alucinar muito e a gente tem que ter um certo cuidado. Mas gerar respostas, gerar minutas de comunicados, e às vezes eu já vi profissionais do direito que utilizam até para apresentações. Me dê sugestão do que eu posso falar em algumas apresentações. Então, isso tem sido utilizado. A gente tem utilizado e a gente tem incentivado a equipe a utilizar. E daí entra uma questão de mudança de mindset, a gente precisa lembrar que existe também esta possibilidade, porque a gente entra muitas vezes no automático, a gente recebe lá os e-mails, eu preciso descobrir se tal assunto, ele tá certo ou tá errado, tal questão, tal problema, ou tal assunto. A gente nem se lembra que existe a possibilidade de perguntar para o Bing Chat e ter ali a resposta, e ele já te traz a sugestão da resposta. Ele não traz só a fonte, ele já te traz a sugestão da resposta. A gente, é lógico, precisa ter o cuidado de avaliar, mas ele já te traz algo muito mais estruturado. Ele te dá o caminho, ele te dá já um texto. De como a gente apresentar isso. Então, a gente precisa lembrar os funcionários e as pessoas que estão no time que existe essa possibilidade. A gente também já utilizou para briefing de reuniões que a gente faz, para briefing de palestras que são dadas e que depois a gente precisa, às vezes, fazer reporte interno. Então, existe isso. E salva um tempo, gente, e eu vou falar. E, às vezes, redige melhor do que a gente. Não que a gente seja supra-sumo, longe disso. Mas ajuda muito, muito mesmo. Então, eu super incentivo as pessoas a se fazerem uso dessas tecnologias. Bing Chat está ajudando demais. O Bing, ele... junto com a parceria com a OpenAI e utilizando já uma versão mais atualizada até do que o ChatGPT, ele tem colaborado muito com o trabalho de advogados. Então, eu super incentivo. Fernanda, em relação aos escritórios, eu tenho curiosidade. Como escritório, eu tenho curiosidade. Eles têm aderido ou, às vezes, tem sido muito trabalhoso falar assim, olha, vamos lá, volta aqui de novo. Ou não, você sente que os escritórios eles estão tendo essa outra visão, como você falou no começo, né? Que os escritórios, eles
a maioria das contratações é para defender. Mas tem tido essa entrega dos escritórios assim, não, vamos aderir. A gente sabe que isso aqui é o momento também, e daqui pra frente todas vão ter mais mudanças, não tem como a gente voltar ao que era. O que também ajudou muito a nossa vida como escritório, porque eu vejo hoje pelas audiências online, né, a tecnologia facilitou a nossa perca de tempo, porque às vezes o advogado ficava 2 horas, as audiências atrasavam. Não que não atrasem mais hoje, mas é diferente. Tá atrasada, eu consigo ficar conectada e consigo fazer outras coisas. Então, você tem sentido que os escritórios têm chegado junto nesse sentido de que vamos fazer essas entregas melhores, e em quantos % você acha que tá aí? 100, 80? A gente sabe que não tá a perfeição, mas o que você tem sentido na sua entrega, o que tem sido entregue para você? O que você tem sentido? A gente percebeu já alguns avanços, sim. Eu não vou dizer que todos os escritórios estão no mesmo nível, não estão, mas a gente tem percebido alguns avanços. Por exemplo, na área de contencioso, que é uma das áreas que eu atuo mais fortemente, daí de contratos eu não vou poder te agregar tanto, porque a gente cuida de uma parte pequena aqui no Brasil, a gente tem uma equipe global que é responsável pelos contratos. Mas aqui na parte de contencioso, a gente tem escritórios que estão trazendo informações mais estruturadas, dados mais estruturados, com dashboards. A gente tem escritório que já fez parceria com empresas especializadas em acordo, para a gente fazer um acordo de forma mais rápida. A gente pressiona muito os escritórios para correrem atrás. Se hoje existem ferramentas e empresas especializadas no acordo, e o escritório quer se dedicar mais à elaboração de teses, à elaboração de petições mais estruturadas, tá ótimo, eu acho, mas eu acho que a gente tem que se aliar a empresas, a ferramentas que realmente vão fazer com que a gente deixe de tomar tempo com algumas questões e focar em outras. A gente tem também uma parte depois de respostas mais rápidas em chats, a gente também tem isso, mas eu não estou vendo todos caminharem na mesma velocidade. Mas, por outro lado, eu estou muito surpresa em ver escritórios que estão se dedicando muito a esta parte de tecnologia. E, na minha visão, esses escritórios vão sair na frente, porque eles conseguem entregar muito mais para os clientes. Hoje, as empresas, elas têm um jurídico mais reduzido, e elas precisam se valer de muitas informações mais prontas que os escritórios vão trazer. Então, por exemplo, a elaboração de um contrato, ela é super importante. Demanda muito conhecimento, mas a gente também tem contratos que são mais simples. Por que eu vou precisar de contratar um escritório, pagar ali honorários para o escritório, reduzir, elaborar, por exemplo, um contrato de prestação de serviço de limpeza de escritório, se eu tenho isso facilmente numa ferramenta, e eu tenho ali a minuta que só basta preencher alguns campos. A denominação, razão social da empresa que está sendo contratada, endereço, valor a ser contratado, periodicidade. Eu já tenho isso formatado, eu não preciso contratar um escritório que vai me cobrar por isso. E para algo mais simples, eu deixo o escritório para elaboração de contratos mais complexos. No contencioso, escritórios que já me trazem dados, e dados com insights, inclusive. Porque não basta o dado por si só. Os insights, eles são muito importantes. Então, esses escritórios, eles vão sair na frente. E eu já vi escritórios fazendo isso, fiquei muito, muito surpresa positivamente. Então, eu também incentivo os escritórios a se dedicarem a esse ponto, porque a elaboração de uma defesa mas com baixa complexidade, ela passou a ser commodity. Deixa o escritório para fazer algo realmente relevante. Uma outra curiosidade, tô cheia de curiosidade. Vamos lá. Mas como você tem feito para avaliar, qual a periodicidade que você tem feito para avaliar os dados que esse escritório te entrega? Mensalmente. E eu tenho reuniões mensais com os escritórios para discutir. Ah, perfeito. Mensalmente. Então, mensalmente tem que estar todo mundo pronto para te entregar os dados. E já responder. E para responder as questões que a gente traz por conta desses dados. Você cruza os seus dados com os dados dos escritórios? Os dados dos escritórios,
eles estão já inseridos na nossa ferramenta. Então, a gente faz análise com base nos dados que os escritórios inseriram nas ferramentas. Então, os escritórios preenchem a sua ferramenta. Isso. E aí, de lá, você tira os dados. E tem escritório que não está aderindo a isso. Sei que eu sou repetitiva, mas é porque são pontos diferentes, né? O quanto ele está se dedicando para melhorar a entrega, como você falou, uma plataforma de acordo, e quanto ele tem se dedicado para melhorar a sua plataforma. Então, dentro do seu sistema, dentro da sua plataforma, como que tem sido a entrega do escritório? E certamente você deve acompanhar isso bem de perto. Os escritórios mais relevantes, eles fazem isso, assim, tem que estar todo dia sendo alimentado. É diária a dedicação deles. Mas a gente tem alguns escritórios que não atualizam. Mas são escritórios que têm, às vezes, um caso, 2. Então, a depender do escritório... Lógico, a gente reforça isso para o escritório. Seria até mais fácil, porque 2 casos... 2 casos, a gente consegue, às vezes, suprir. Porque a gente fala uma vez, fala 2 vezes, são escritórios que estão contratados há muito tempo e para causas muito específicas. E daí a gente tem uma pessoa dentro da empresa que faz esse tipo de atualização, porque eles mandam daí por e-mail, ao invés de ir para a ferramenta. Eles mandam por e-mail, a gente faz essa atualização na própria ferramenta. Mas não é o ideal. Então, na hora que a gente tiver uma nova solicitação, a depender do caso, o escritório ele pode ser excluído de um bid por conta disso. Porque hoje a informação ela é muito importante, ela precisa estar ali na nossa ferramenta. Porque, inclusive, essa ferramenta, ela conversa direto com a nossa corp, com a nossa matriz. Então, a gente já manda essas informações. Todo mundo tem acesso. É real time. O nosso financeiro também, de valores que tem que ser provisionados, é tudo real time. O que antigamente também não era possível. Não, a gente tinha relatórios trimestrais, isso não faz mais sentido. Não tem mais porque, tudo bem, se a área financeira, ela tem os balanços trimestrais, ela precisa... O financeiro precisa ter esse tipo de informação ali certa trimestralmente. Mas se nesse meio tempo, no meio de um trimestre, a gente tem alguma informação relevante, ele já precisa ter esse conhecimento. Então, a gente tem isso acontecendo. Tudo real time. É muito incrível, né? Porque quando você fala que da solicitação, né, pros escritórios, eu trabalho o dia todo conversando com advogados, pessoas de departamento jurídico, e como tem advogados que já estão indo para a parte já de tecnologia, ficando mais à frente de como automatizar, estando à frente das plataformas, né? Porque antes também os escritórios contratavam a tecnologia, mas não colocavam um ponto focal. Você vai se dedicar. Então, ficava aquela dupla dedicação. Eu faço audiência, mas eu tenho que alimentar a planilha, tenho que fazer o dashboard, tenho que... né? E hoje não. Eu tô vendo pessoas, além de outras áreas, mas pessoas do direito mesmo, tomando a frente de tipo, eu vou ficar à frente da parte de tecnologia. Eu vou cuidar do software. Eu vou entender o que ele pode me oferecer no seu máximo, né? De potencialidade, né? Só para eu não deixar de falar também, tem muitas ferramentas agora, porque tá quente, tá integrando. O Legal Metrics integrou também com a OpenAI, e você pode perguntar para a sua base, né? Então não adianta, a gente tá falando de viajar, de começar a perguntar... quando está aberta a ferramenta, ela pode até te responder. Ali não. Ela responde sobre a sua base de dados. Então, quando você conhece a sua base de dados, você consegue fazer perguntas, ela te traz numa rapidez. E cria os gráficos. E responde em KPIs. Que a verdade a gente não precisa ficar criando. Agora, você pede para criar e a plataforma cria os gráficos. Então, testei isso semana passada na pauta e veio sensacional. Os gráficos da pauta ficou pronto. Eu acompanho a pauta semanalmente para saber o volume de audiências que a gente tem dentro do escritório anualmente, né? Então, depois também a gente teve uma mudança, assim, na pauta de 4.000 audiências, a gente diminuiu para 2.000. Mas por quê? Porque a gente fez muito acordo, teve muitas decisões favoráveis, então vai antecipando, a gente conseguiu fazer algumas antecipações e o número também de audiências diminuíram. Então, eu fiz esse comparativo. Então, a gente pegou a base de 2019, a gente tinha uma base enxuta e comparamos com a base de 2023. E deu super certo. Quando a gente criou o gráfico em 5 minutos.
Acho que menos de 5, foi bem menos. A gente só subiu a base e o sistema fez todo o comparativo. Antes era na unha, né? Antes era na unha. Primeiro a gente tinha que somar os dados, não tinha ainda, né? A gente colocou, aí depois a gente conseguiu fazer os KPIs e agora com essa nova adesão desse sistema diminuiu muito o nosso tempo. Agora ficou fácil para quem tá executando. Na verdade, vai ter um outro olhar mais técnico, uma coisa que não vai substituir o advogado que tá lá na ponta fazendo a audiência. Então a gente consegue ter esse olhar para esse advogado, dar mais retorno para ele. Doutor, como tá a pauta aí? Consegue ajudar no sentido de um retorno mais positivo. Doutor, pega esses dados aqui que agora a gente vai trabalhar nesses dados mais técnicos. Eu quero saber o que tá rolando aí depois da audiência para eu trazer esse dado pro meu cliente e falar, ó, esse preposto tá bom, esse preposto não tá bom, essa testemunha é boa, essa testemunha não é boa. A gente já vem trabalhando com isso e agora facilitou mais, porque antes eu tinha que ter 5 pessoas fazendo isso. E eu diminuí consideravelmente aí a equipe. A gente tem 2 pessoas hoje fazendo esse trabalho. E o que eu acho incrível também é... Quem que nunca passou por essa situação vai para uma reunião, seja com o departamento jurídico, está numa reunião até dentro do próprio escritório, a pessoa ou de Legal Operations, controladoria, está conversando, demonstra ali o gráfico, e aí você tem até o dado ali, mas você não criou um indicador que ele te perguntou, por exemplo, provisionamento que está provável dos processos distribuídos em 2023. Você pensa, eu tenho aqui data da distribuição, eu tenho provisionamento, mas eu não tenho um gráfico que delimita. Você pergunta quais distribuídos a partir de 2023 ativos estão com provisionamento com perda provável, e ele te responde. Por isso que eu falo, a pergunta nem é complexa nesse caso, mas assim, é rápido, vem rápido. Então você tá na reunião, você perguntou uma coisa que você tem o dado para você não precisar, você só pergunta. Então, como que facilita, né? Tem que usar. Então, assim, não adianta ter medo, não é bicho de 7 cabeças, tá ali para te auxiliar, né? Então, eu acho que agora, caminhando pro final, eu acho que a gente poderia, né, trazer esse espírito assim de vão atrás, não tá dando mais para ficar fora. Se você não utilizou nem para reescrever um e-mail ainda, para sintetizar, fazer um se você ainda não utilizou, vá atrás, porque ajuda muito. Ajuda muito. Eficiência traz para tomada de decisões, né? A gente tem a parte de indicadores, mas a parte da rapidez que você consegue chegar num volume, né? E com menos probabilidade de erro, né? Não que não você sempre tem que supervisionar, mas é muito assertivo, né? É verdade. Eu queria aproveitar o ensejo só para complementar com 2 sugestões que eu trago. Primeiro, ter uma equipe multidisciplinar. É importante a gente ter outras pessoas, outros profissionais que não sejam somente do direito, para trazer outros olhares. Eu já tive a oportunidade, falei aqui no primeiro podcast que eu fiz com o Rui, de trabalhar com um profissional que agregou demais, que é o Fábio Henrique. Ele tem uma visão de administrador. E além dele ter essa visão de administrador, ele é uma pessoa que sempre busca melhorias e é inovador. Então, assim, poder trabalhar com ele foi um privilégio, ele me ensinou demais. E isso, lá atrás, quando ele veio trabalhar no departamento jurídico, era algo que aconteceu de uma forma não natural. O departamento que ele trabalhava era o departamento de consórcios que fechou, e ele era um bom profissional na área de consórcios e quiseram aproveitá-lo dentro da companhia e acharam que ali no jurídico ele poderia auxiliar, embora não tivesse no jurídico um profissional não advogado. E ele veio e assim, gente, hoje ele conversa de advogado para advogado, ninguém sabe que ele não tem OAB. É mais difícil, nem sabe. Não sabem, e até duvidam que ele não tem a OAB, de tanto que ele se debruçou e quis aprender, mas ele trouxe olhares e questões extremamente relevantes. E que um advogado talvez não tivesse esse entendimento, esse raciocínio. Então, tenham equipes multidisciplinares. Primeira sugestão. Segunda, se puder ter uma troca de vir alguém de escritório e ficar interno dentro de uma empresa, tive essa experiência na Mercedes, de ter um advogado externo que trabalhava num escritório, que ficou 6 meses interno ali na Mercedes, junto com a gente, sentando ali do lado, entendendo as dores. Esse advogado já era excelente. Quando ele saiu depois dessa experiência de 6 meses, ele ficou fenomenal. E ele é benchmarking, porque ele tem
Na hora que ele responde e-mail, ele é muito mais objetivo, ele entende as questões mais de um departamento jurídico, que era no caso da Mercedes, e conseguir agregar mais nas respostas, assim, fenomenal. E aqui na Microsoft a gente também tem essa possibilidade. Agora, recentemente, a gente teve uma advogada que era de um escritório que trabalhava pra gente, ela já trabalhava nesse escritório há mais de 10 anos, sempre no escritório, sempre trabalhou nesse escritório, e nunca tinha tido a experiência de trabalhar numa empresa. E ela veio cobrir a licença maternidade de uma outra advogada e ficou agora por 5 meses na Microsoft. E ela falou para mim, Fernanda, a visão que eu tinha de um escritório era totalmente diferente da que eu tenho agora, trabalhando dentro da Microsoft, tendo essa oportunidade de entender melhor como são as questões. Então, e se tiver essa oportunidade, façam isso. Vocês, escritórios, vão ganhar muito conhecendo mais como funciona uma empresa, e é diferente de uma relação que tem por e-mail, por calls, por reuniões virtuais ou por reuniões, às vezes, presenciais, é muito diferente. Então, essa intensidade de estar ali no dia a dia muda também muito. Agrega muito para as empresas e agrega muito para os escritórios. Então, eu queria trazer essas 2 sugestões aí que eu acho que a gente sai ganhando bastante. Nossa, as duas. Uma dica. Acho que o contato físico também ajuda e você passa a entender a dor, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, o departamento está me pedindo isso aqui, mas não tem muito sentido. Mas aí quando você entra lá dentro, você fala, você vê que a diretoria pediu uma outra área que não é a área técnica, que tem uma outra área que pediu 3 áreas diferentes pedindo a mesma coisa, só que de formas diferentes. E aí quando você passa, você fala assim, é verdade, eu preciso entender mais o meu cliente nesse sentido para ter melhores entregas. Pra gente poder ter melhores entregas, tem que ter essa troca, e é uma baita dica. Eu acho importante também, quando vem a solicitação, também fazer um raciocínio, né? Por que está sendo me pedido, né? Solicitado isso com essa periodicidade. Então, quando você fala hoje tudo é real time, porque tá assim. Antes, os reportes eram nas auditorias. Aí tem empresa que agora, né? Bimestre, trimestre, cada uma tem o seu fluxo, né? Mas cada dia a mais, a gente não tem que esperar chegar a cartinha da auditoria, muito pelo contrário, a gente tem que estar com essas informações já no nosso fluxo, já no nosso radar, para oferecer essa informação. E quanto mais precisa, eu brincava lá no escritório quando chegava, assim, demandas. Eles pediram que analisassem agora com esse novo campo porque precisa de criticidade, por exemplo. Precisa analisar o risco. E aí eles, nossa, mas eu vou ter que preencher tudo. Mas tem um porquê. Tem um porquê, não é? Mas eu já preencho o provisionamento que ali... Não. Veio... Aí, quando você entende o porquê lá, por que o departamento jurídico está pedindo? De onde surgiu essa solicitação? Ninguém tira nada da cabeça, né? Pra você preencher essa planilha. Então, assim, eu acho que as pessoas entenderem por que elas estão fazendo já é muito importante, porque aí você otimiza a funcionalidade. Isso não está sendo preenchido para só preencher tabela. Para uma finalidade. Isso eu acho que traz mais valor no preenchimento. Caminhando para o final. Então, eu queria agradecer, Fernanda. Foi um papo muito gostoso. Dá para ficar falando, né? Se a gente for explorar. 3 mulheres ainda, né? O primeiro vai ter parte 2. Vai ter parte 2, eu acho. Porque faltou muita coisa, né? A gente estava até no início conversando. O marido da Fernanda é da cidade vizinha, minha. E quando a gente vê o mundo, ele é pequeno, gente. Então, acho que vai ter parte 2 para a gente trazer mais conteúdo. Muito feliz de conhecer a sua jornada, saber como é importante ter pessoas com essa visão inovadora. A gente precisa romper essa barreira do medo mesmo, porque eu também fiz uma transição de carreira e eu falava assim, e se não der? Eu falei, foi o melhor momento para eu fazer isso, porque... De fato, foi o que você falou, quando o profissional sai daquela zona de conforto, né? Ele tá só no escritório, ele tá ali. Ele consegue ir atrás, né? Por mais vontade que você tenha, você não saiu da sua caixinha. Quando você consegue trazer outras visões. Então, eu acho importante
a gente caminhar ali, né? Por trazer, por essa sede de conhecimento, porque tem muita coisa nova. E assim, tá muito rápido, né? Tá muito rápido. A gente precisa se esforçar para tentar acompanhar essa rapidez toda, esse fluxo. E não é fácil. Tem horas que eu falo, meu Deus do céu, não tô dando conta, não tô conseguindo entender. Tem horas que falam para mim, estão falando grego, mas o grego ele fica às vezes nos primeiros momentos, depois a gente começa a entender uma coisinha ou outra, depois a gente entende um pouco mais, e isso faz parte. Dá medo, a gente se sente inseguro, a gente tem medo de não estar entregando bem, a gente tem, mas não pode fazer com que isso nos paralise. É muito importante a gente ter essa coragem e ir com medo mesmo, mas tem que ir. Um último insight que eu tive quando você falou da multidisciplinariedade, hoje, então, antes eu atendia advogados curiosos por inovação ali, todo querendo, né, trazer a ferramenta, e hoje eu tô atendendo, às vezes, um engenheiro dentro de um escritório de advocacia. Então, assim, eu tive essa experiência aqui. Então, hoje, na parte de operações, eu tô diretamente ligada com quem desenhou um software. Então, o Patrick é quem desenvolveu, né, a parte de computação, e um matemático, que é o Vinícius. Então, assim, tem hora que eu falo, eu falo, tá, mas eu sou advogada de formação. Mas, assim, o que abre a cabeça, por a gente não ter tido isso na faculdade, no banco, no escritório, assim, a gente não teve isso na academia. Então, a gente vai ganhando pessoas que estudaram gestão de projetos, gerenciar, construir com linguagens diferentes, como que a gente aprende. E aí, às vezes, eles falam grego, mas às vezes é um grego que a gente... Tá, mas eu acho que eu tô entendendo o que você tá falando. E a gente consegue absorver, sim. Então, todo mundo, eu acho que é capaz, é só mesmo se abrir para essas tecnologias. Então, eu agradeço. Não podia ter outra pessoa, né? Melhor para falar. Imagina, obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer. Contem comigo. Nossa. A gente está aqui trocando algumas informações, tentando ajudar as outras pessoas. É muito bom. Eu adoro isso. Privilégio nosso, Fernanda. Você é sensacional. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E tenho certeza que você está inspirando milhares de pessoas e dando muita força, acho que principalmente para as mulheres, porque ver você nessa posição, você fala assim, nossa, que caminho bacana que ela trilhou. E se ela tá usando aí a tecnologia, falando que tem oportunidade, que dá pra gente abrir a visão, vou pegar essa dica, uma super dica, tem muito ainda que caminhar, mas vamos pegar essa dica da Fernanda, que dá pra chegar longe com essas informações, com esse conteúdo, e tenho certeza que está inspirando milhares de pessoas. Obrigado por compartilhar o seu tempo, que a gente tem certeza que é riquíssimo, né? Cheio de demanda, não deve ser tão fácil ser uma diretora jurídica, mas eu tenho certeza que facilitou a sua vida com as tomadas de decisões, com a tecnologia, isso tem facilitado, e realmente você vem agregando agora o seu tempo, que onde você colocava, que era olhando, fazendo os relatórios, você está agregando agora, ajudando outras pessoas a se reconstruírem, né, pensarem nas suas carreiras de forma diferente, e ficou muitas dicas aqui pra gente, como escritório, como pessoa, que a gente pode olhar, sim, com um olhar diferenciado, e ainda que seja difícil, como a Glauber falou, às vezes a gente tem um sistema e acha meio complexo, não quer, mas a gente fala, não, vamos tentar que dá certo, e ver você, uma dessas pessoas engajando o mundo da tecnologia, realmente você está sendo uma ponte incrível, e que sorte a nossa de ter Que aqui. sorte a nossa. Obrigada, gente, obrigada, foi um prazer. Tem mulheres maravilhosas que me inspiram. Eu tenho a Lê Deldébio, que é a nossa VP agora como responsável Latam, que me inspira muito. Tem outras mulheres, outros homens também que me inspiram. E eu acho que a gente tem que se basear nessas pessoas para ver que não foram fáceis por vezes a vida dessas pessoas, tiveram que batalhar, tiveram que arregaçar as mangas, mas é possível. Com esforço a gente consegue, com curiosidade, com dedicação e ação. A gente tá junto. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Neiva, também, né, por trazer essa visão prática que está no escritório e está querendo saber o que tantos departamentos jurídicos querem, então pode contribuir bastante com os outros advogados. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada.